Aham, pode. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, faço nutrição e eu, junto com a Doni, com a Pita e com a Maria Laura, a gente está na gestão de garantia e controle de qualidade da Cafezal. Hoje a gente vai falar, na nossa apresentação, sobre manual de boas práticas de fabricação. Então, assim, vamos tentar interagir, né? Quem quiser ligar o microfone pode ficar à vontade, que aqui é mais assim uma troca de conhecimento, tá bom? Então, primeiramente, manual de boa prática. Para que ele serve? Qual que é a função dele? Por que a gente tem que ter ele em todo estabelecimento assim, comercial de alimentos? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Oi? Então, o manual de boas práticas, pessoal, nada mais é do que um documento que vai descrever todo o trabalho executado no estabelecimento e a forma correta de fazer o trabalho. Então, a gente tem funções, né, na cafeteria, função apoio, barista 1, barista 2, caixa, e nesse manual ele deve ter o que cada função vai fazer, a fim de, por exemplo, ninguém pegar a função do outro, como que deve ser feita a função, qual que é a forma correta da gente fazer essa função para ficar uma maneira assim organizada da gente trabalhar. Então, além disso, né, de definir quais são as funções, a gente também vai ter no manual de boas práticas algo falando sobre a limpeza, como que é feita a limpeza, quais são os procedimentos de higiene, como, né, que vai ser o treinamento dos funcionários, das pessoas novas que vão entrar, a fim da gente ter assim um padrão, né, na Cafezal, como que a gente vai garantir a produção de alimentos seguros e saudáveis. Tudo isso deve ter nesse manual que vai exatamente explicar, né, como que deve ser feito cada procedimento dentro da cafeteria, né? Essa é a nossa gestão de qualidade e garantia do controle da qualidade da cafezal. Alguém quer falar? Passa. Eu não estou escutando, tá dando um chiado. Eu? Eu não estou vendo. Alguém quer falar ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Tá bom. Pode ir passando, Fer, não preocupa não. A hora que a gente vai entendendo, acho que alguém fala. E, Tá gente, não bom. fiquem tímidos, podem contar se vocês estiverem entendendo alguma coisa. Nosso tópico 1 vai ser higiene e boas práticas. E antes da gente falar sobre isso, a gente tem que ter em mente o que é um alimento seguro, né? E o alimento seguro nada mais é do que levar o consumidor não permitir que ele tenha DTAs, ou seja, doenças transmitidas por alimento. Então, na nossa cafeteria, a gente tem que trabalhar a fim de sempre garantir um alimento seguro para o consumidor. Então, né, para que a gente consiga um alimento seguro, a gente deve ter boas práticas de higiene, pessoal. E o que é higiene? Higiene nada mais é do que o conjunto de hábitos e condutas que são capazes de prevenir o aparecimento de doenças. Então, a higiene, ela vai muito mais, muito além da gente manter, né, um ambiente organizado, um ambiente limpo, porque ela também está implícita desde a produção do café até o café, né, na xícara. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem um papel importante que é a função apoio. A função apoio, ela deve garantir a limpeza do ambiente, das mesas, a fim de garantir um ambiente agradável para as pessoas. Já assim, na segunda foto, tem a função do barista 1, que é garantir também a limpeza da máquina. Então, isso tudo vai implicar numa boa qualidade para o alimento e uma boa visualidade. Aqui também eu achei interessante essa imagem, porque igual eu falei, a limpeza ela vai muito além do que a gente entrega para o cliente, do que o cliente está vendo. A limpeza ela vai desde os nossos hábitos, desde a manipulação dos alimentos, desde assim, nossos hábitos mesmo de higiene pessoal, né, para a gente garantir que tudo esteja ocorrendo da melhor forma possível para garantir, né, um alimento seguro. E agora, falando um pouco de boas práticas, a Anvisa, ela regulou a RDC, número 216,
que vai falar sobre as boas práticas nos serviços de alimentação. E o que que ela fala? Tem a finalidade, né, de garantir a qualidade higiênica e sanitária e conformidade dos alimentos conforme a legislação sanitária. Então, as boas práticas, elas nada mais são, né, do que as práticas que devemos ter, que devem ser, assim, obedecidas desde a escolha do alimento no supermercado, desde a compra dos produtos que a gente vai utilizar no preparo, até a venda para o consumidor. Então, a gente também deve ter cuidado, né, por exemplo, quando a gente for comprar um alimento no supermercado, observar se a lata está enferrujada, se está amassada, porque tudo isso pode, assim, levar a alguma DTA, levar a alguma doença transmitida por alimento. Então, nessas boas práticas, como eu falei, vai muito mais além do que o ambiente, né? Vai a higienização dos alimentos, a higienização do espaço físico, a higienização pessoal e a higienização dos demais funcionários. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem as três funções, a função caixa, B1 e B2, barista 1, barista 2, e cada função vai ter no manual de boas práticas como que deve ser executada. Então, a função do caixa, ela jamais pode tocar no alimento, ela jamais pode ter assim, algum contato direto com o café, né? Por quê? Porque ela está mexendo com dinheiro, e dinheiro é sujo. Barista 1, barista 2, assim, todos os demais também, todo mundo deve assim, usar o avental, prender cabelo, limpar sempre as unhas, assim, essas são práticas de higiene que assim, são simples, mas que assim, garantem a segurança do alimento. Sempre lavar as mãos depois de ir ao banheiro, né? Isso é uma coisa bem óbvia. Sempre assim, utilizar o cabelo preso, né? Principalmente nós, meninas. Os homens, fazer a barba bem feita. Evitar o uso de pulseiras, relógios. E sempre também, gente, limpar a geladeira. Eu vejo muitas vezes, por exemplo, eu vou na casa de alguém e a geladeira tá suja, tá desorganizada. E assim, na cafeteria a gente também deve ter muito cuidado com a higienização dos armários, da geladeira, porque com a higienização desses equipamentos, a gente consegue manter uma organização melhor. E a gente não vai deixar passar alguma sujeira, né? Porque a gente sempre vai estar, assim, tentando organizar e tentando limpar tudo ao máximo. E aqui na segunda foto, a gente pode perceber que o cafezal recebeu assim, uma visita, eu não estava aí nessa época, mas que eu estou falando que as pessoas que também vão para cafezal, por exemplo, ter o contato mais direto, às vezes vão na cozinha, às vezes vão fazer algum curso, vão tocar em alguma coisa, elas também precisam estar higienizadas. Então, não é só a gente, não é só os nossos cuidados higiênicos, mas vai tudo além do contexto, tudo assim, desde o mercado até a venda para os nossos consumidores. E tudo, né, com a finalidade de garantir um alimento seguro e de qualidade, né? Essa é a nossa missão. Agora a gente vai falar sobre os aspectos relacionados às boas práticas. Então, esses aspectos eles podem trazer muitos benefícios, né, para o nosso estabelecimento, para os clientes e pode aumentar a lucratividade do nosso negócio, que é a cafeteria, né? Então, ele vai preservar a saúde do cliente, aumentar a qualidade dos produtos elaborados, reduz os custos, considerando que vai eliminar notificações de órgãos que possam vir a vigilância sanitária, esses órgãos que possam vir a autuar o nosso estabelecimento, aumenta a produtividade, né, através da melhoria da organização da cafeteria, né, então é muito mais fácil de trabalhar, é o que eu sempre falo, é muito mais fácil de trabalhar num ambiente organizado e limpo. A gente consegue consolidar a imagem e a credibilidade da cafeteria, né? Então, vão enxergar de outra forma o nosso trabalho, né? Como um trabalho organizado e limpo, né? À primeira vista, assim. E vai aumentar a nossa motivação em trabalhar na cafeteria. Então, assim, eu vou ter muito mais vontade de estar na cafeteria, de trabalhar com meus colegas, estando num ambiente limpo e organizado. E a não implantação das boas práticas acarreta no que a Fer falou.
o principal que acarreta é nas DTAs, né? Doenças transmitidas por alimentos. Então, galera, é igual ela falou, as DTAs são doenças transmitidas por alimentos. E qualquer coisinha que você come pode não cair bem por causa de micro-organismos, de falta de limpeza, de falta de higiene. Enfim, esses sintomas, eles variam eles somem de 24 a 48 horas, no máximo. Se estender isso, aí aconteceu alguma doença um pouquinho mais grave do que uma intoxicação normal. E os sintomas mais graves são infecção, desidratação, náuseas, vômitos prolongados do período de 48 horas. Pode acontecer alguns sintomas neurológicos, como tontura, visão dupla e paralisia. Ou seja, assim, é bem diferente do que a intoxicação alimentar que a gente conhece normalmente. Pode passar. Não é porque várias pessoas tiveram que é causado, que é chamado de surto. A partir do momento que 2 pessoas ou mais pegaram, já pode ser considerado um surto e já tem que ser tomada alguma providência no estabelecimento. E se o estabelecimento estiver dentro das normas da RDC, número 21604, aí não tem nada de risco, porque aí a higiene está normal, a limpeza está adequada, e aí não corre risco de passar micro-organismos, nem para o alimento, nem para os utensílios que os clientes vão usar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. Meu microfone estava desligado e eu estava falando. Tá, pode fazer. Tipo assim, igual a gente está vivendo nesse período de coronavírus, né? E vendo o tanto de doenças que pode trazer, inclusive neurológicas e graves, que eu nem imaginava que poderia chegar a esse nível. Às vezes o ambiente da cafeteria está todo esterilizado e tal, mas a gente não tem controle de quem entra ali e as pessoas colocam a mão no balcão, pode nas mesas, entendeu? Às vezes tem uma rotatividade de cliente tão alta que não dá para fazer a limpeza da mesa entre um cliente e outro em determinado horário. E aí, no caso de haver infecção nesse momento, pode ser considerado da cafeteria ou não? O ideal interferir? O ideal é de um cliente para o outro passar um paninho, pelo menos, né? No balcão tá sempre limpo, mas não sei como dói. Acho que isso também eu tenho visto nos estabelecimentos, tem um álcool sempre, né? Para a pessoa já se higienizar. Não pode chegar até o balcão, não pode, debruçar no balcão, nesses lugares. Aí eu acho que cada pessoa tem a sua prática de higiene, né? Ainda mais nesse momento. Cada um tem o seu alquinho dentro da bolsa. Isso que é preciso que cada local que mexe com alimentos, a gente tenha uma pessoa que seja especializada em higienização, em boas práticas, porque ela vai saber quais são os focos, de onde está vindo, né, a área suja, de onde está vindo a matéria-prima, de onde está vindo as pessoas, e quais os locais que poderiam chegar esses micro-organismos, para ela conseguir detectar isso e ver um jeito, né, de sanar. Então, uma pessoa que tem essa capacitação, ela já sabe as providências adequadas a ser tomadas em todos os momentos. Uhum. Ok, obrigada, meninas. Nada. Bom, a Fer iniciou, né, falando sobre o manual de boas práticas. Então, aqui, só para enfatizar que o manual é onde está descrito todos os procedimentos de higiene e segurança que são seguidos pelo estabelecimento. Isso quanto à capacitação das pessoas que trabalham, a limpeza das instalações e manipulação dos alimentos. A Pita já tinha comentado também, né, sobre a RDC, que é a Resolução de Diretoria Colegiada 216, que foi feita em 2004. Nela fala que o Manual de Boas Práticas é o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento.
Então, primeiramente, né, aonde que o manual de boas práticas ele deve ser mantido na indústria, ou no restaurante, ou lá na cafeteria. O manual ele tem que estar mantido em um local de fácil acesso para todos que trabalham na cafeteria, e também porque a vigilância sanitária vai cobrar isso, porque ele serve como um guia nas inspeções, quando o fiscal vai verificar, né, se o que realmente está escrito no manual está sendo efetivado na rotina do estabelecimento. Pode passar, Fer. E quem são as pessoas capacitadas pelas atividades de manipulação dos alimentos, que foi o que a gente acabou de conversar agora, que o documento ele tem que ser realizado por uma pessoa capacitada. Ele normalmente, o dono do estabelecimento, ele elege um responsável técnico, né? E ele que vai planejar como que a equipe vai aprender, quais vão ser os procedimentos e quais vão ser as regras do local. Porque isso muda muito de estabelecimento para estabelecimento, né? Então, assim, cada um vai manipular de uma maneira, então as regras são diferentes. Então, é importante que o responsável pelas atividades de manipulação, ele seja comprovadamente capacitado em contaminantes alimentares, em doenças transmitidas por alimentos, em manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas, né? E a equipe, ela pode ser capacitada de diversas maneiras, e uma pessoa, então, vai ficar especializada para repassar as informações, e ela também fica responsável por identificar alguém que tenha facilidade para que ela possa repassar para outras pessoas quando entrar, né, gente nova na equipe. Um exemplo que eu posso dar, quando eu entrei no meu estágio, eu fiz estágio na área de qualidade também, e na primeira semana, quando eu entrei, uma das coisas que me perguntaram foi: você já deu treinamento, sabe como que funciona boas práticas de fabricação? E eles fizeram um teste para eu conseguir passar esse manual de boas práticas. Então, assim, é sempre importante ter mais do que uma pessoa para estar repassando isso. Pode passar, Fer. E quais são, então, os benefícios, né, de ter um manual de boas práticas de fabricação no local? Os benefícios, eles vão muito além do que o cumprimento, né, de uma exigência legal da Anvisa. Primeiramente, que ele vai facilitar muito na supervisão das tarefas executadas, evitando falhas que podem causar contaminações, proliferações microbianas, e, consequentemente, as doenças transmitidas, né, pelos alimentos. Quando você tem um manual no local, ele é um indicador, então, que os responsáveis do estabelecimento, eles são sérios, são cumpridores, né, dos deveres, eles são preocupados com a saúde dos clientes. Um outro ponto também é que o manual, ele condensa, né, em um só lugar todos os procedimentos e os documentos referentes à produção segura dos alimentos. Então, é de fácil acesso e em um só local. Pode passar, Fê. Um outro ponto é que o manual é um guia de orientação fundamental para quando novos funcionários são admitidos. Como eu falei, né, é importante que se tenha mais de uma pessoa para estar conseguindo passar isso, ainda mais num estabelecimento que é muito grande. E ele também esclarece dúvidas relativas aos procedimentos seguidos na rotina, porque ele vai auxiliar na padronização dos procedimentos. Ele ajuda no método, né, de limpeza de algum equipamento, na forma de higienização. Sobre essa padronização dos procedimentos, dentro do Manual de Boas Práticas de Fabricação, a gente tem um outro documento que se chama Procedimento Operacional Padrão, que são os POPs. Não sei se vocês já ouviram falar sobre eles. Alguém já ouviu falar no Procedimento Operacional Padrão? Não? Sim! Não! Porque os Vocês vão ouvir procedimentos... falar muito enquanto vocês estiverem na cafeteria. Muito, muito Eu quero que mesmo. vocês sigam, não só ouçam falar, mas sigam, pelo amor de Deus. Sim, porque assim, na cafeteria a gente ainda não tem um manual de boas práticas de fabricação. Primeiramente, a gente está fazendo os procedimentos operacionais padrões, que são um documento que está dentro do manual.
O procedimento operacional padrão, ele descreve detalhadamente todas as medidas que são necessárias para a realização de uma tarefa. Então, por exemplo, nossa gestão de qualidade, a gente terminou de fazer agora o POP, que é da torrefação. Nesse POP, ele tem descrito tudo que a pessoa que está encarregada da torra tem que fazer. Então, ele fala todo o passo a passo, desde a parte de higienização até a parte de manipulação do maquinário em si, e depois como que é feita a limpeza do maquinário. Então, é muito importante a gente ter, né, essa padronização para a gente ter a minimização de desvio, né, de atividade. Então, assegura que as ações que são tomadas dentro do local, eles sejam realmente padronizadas, né? Por isso, procedimento operacional padrão. E como que funciona, né, esse POP? No POP, ele vai apresentar as instruções, né, que são feitas daquele cargo, e vai falar quem que é o responsável pela execução do procedimento, as peças e os materiais utilizados na realização e o roteiro de inspeção periódica do equipamento. Isso é muito importante, principalmente em lugares, em estabelecimentos muito grandes, porque se acontece algum erro dentro do estabelecimento, você vai ter ali quem que foi o responsável, quem que estava executando aquela tarefa, e a gente pode correr atrás para que não aconteça novamente, né? Para ver o que aconteceu na hora que fez com que ocorresse aquele erro. E um último ponto também de benefício, né, do Manual de Boas Práticas é que a presença dele evita que hajam multas decorrentes da fiscalização sanitária, né? Que é muito importante. E uma coisa que acontece também, se a Anvisa for num estabelecimento, né, que mexe com alimentos, e o estabelecimento não tiver o manual de boas práticas, o que acontece? A Anvisa, ela dá um tempo necessário para a equipe se capacitar e fazer o manual, e depois eles voltam lá para ver se está tudo certinho. Caso isso não tenha acontecido, eles fecham, né, parcialmente o local até que tenha sido feito o manual. Então, em resumo, a gente tem o POP, né, dentro do procedimento operacional padrão, que é um documento que fica dentro do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Se ficar confuso para alguém, gente, avisa, tá? Que a gente explica de novo sobre isso, do manual e do POP. Certinho? Para todo mundo? Então, para resumir aqui, né, bem assim, o que a gente falou, higiene, né, a Fer bateu muito na tecla, é a base, né, da implementação das boas práticas de fabricação. É muito importante a gente estar se preocupando com a parte de higienização. Muita gente não se preocupa muito com essa parte porque não é a sua área ali, né, dentro, ainda mais dentro da cafeteria, né, a gente tem pessoas de diversas áreas e tem muita gente que nunca ouviu falar de muitos pontos, né, que a gente citou aqui hoje, mas é muito, muito, muito importante quando a gente está mexendo com alimentos, a gente prestar muita atenção no que a gente está fazendo, né, porque se acontece de alguém, por exemplo, ter alguma intoxicação, alguma coisa, isso cai em cima da cafeteria. Até mesmo pra gente que vai, tipo, pra gente saber quando a gente vai em algum restaurante, alguma coisa também, né? Tipo, pra conhecimento meio que empírico, você saber que você tá indo num lugar que, se ele for sério, ele tá bem higienizado em relação ao lugar que você vai comer, os alimentos que você vai comer e tudo mais. E a gente também adotar isso para nossa vida também. Não é porque lá no estabelecimento tá tudo bonitinho, limpinho, que a gente não vai cuidar da nossa higiene e tudo mais, como a Fer explicou no começo. O que a gente tinha para falar do manual? É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Nosso próximo passo agora é fazer um manual, né, para a cafeteria. A gente também vai fazer o POP, porque os trainees, né, ainda não sabem o que deve fazer cada função. Então, isso vai ser muito útil quando a gente voltar, né, no trabalho presencial.
que aí vocês não vão ficar assim perdidos, porque realmente é o passo a passo de cada função. E assim é muito importante, né, para nós mesmos saber o que a gente faz, qual que é a nossa função, o que não é, a gente vai pegar o trabalho do outro, não vai, entendeu? E é muito bom a gente ter os postos, por exemplo, sei lá, na limpeza da máquina de expresso, por exemplo. É importante que a gente tenha um documento que seja assinado pela Manu e pela gestão de qualidade, para não aparecer fake news solto de como que deve fazer cada coisa. Porque isso já aconteceu várias vezes, tipo assim, aí cada um fazia um... Quantos flush Cada um dá fala uma pra... coisa. Eu já ouvi Depois falar que põe o que Cafisa. tem gente que fala que são 10 flushes de 4 segundos, outros que são 4 flushes de 10 segundos. Já ouvi, assim, várias fake news. Então, assim, é muito importante, né, a gente ter esse documento para a gente pegar e ler lá e tá certinho, para não Quantas acontecer. pedras de gelo vai no Frappuccino? Cada pessoa vai falar uma coisa. É sério. Aí Não é tem isso, é gelo no melhor. Frappuccino e o povo inventa essas coisas. Eu não sei de onde que saiu essa fake news. Eu sei sim, acabei de lembrar, desculpa, mas não posso falar. A gente não sabe de onde sai. Então, assim, é importante, né, a gente ter um documento para isso. Gente, alguém quer falar algo? Antônio, você tá com cara de quem quer perguntar alguma coisa? Não, tô bem. Gente, só contar para vocês que as meninas já estão elaborando todos esses documentos. A Fer, inclusive, já foi lá na torrefação, tirei fotos dela, ela fez várias anotações. Ontem eu coloquei nos stories lá sobre a visita dela. E está sendo muito legal, porque agora a gente está tendo tempo de elaborar esse tipo de material completinho, tudo certinho, né? E as meninas, nossa, muito aplicadas, vocês estão de parabéns, estou amando essa equipe de qualidade. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Só as princesas. Sua princesa não é. Gente, alguma dúvida, pergunta, sugestão? O que o Antônio tá falando aqui de pó que eu entendo? Ai, Antônio. Aqui. Gente, deixa eu falar com vocês. Todo mundo que está assistindo o treinamento, a gente elaborou um questionário. Tá com vocês da qualidade ou tá com as meninas do desenvolvimento de pessoas? Assim que acabar, a gente já tá com as perguntas prontas. Assim que acabar, eu vou enviar para Marcela. Sim, aí eu peço que vocês respondam com sinceridade, não é uma coisa de dar nota e nem nada disso, não. A gente está fazendo realmente um acompanhamento, porque eu quero saber o que vocês estão conseguindo absorver dos treinamentos para a gente se adaptando mesmo. Então, vocês respondendo com toda a sinceridade do coração de vocês, vocês vão estar ajudando muito a gente nesses treinamentos, porque a gente vai mudando a metodologia. Tem a Marcela, que é pedagoga, que está super ajudando a gente com essas coisas. Então, assim, ela é pedagoga, ela já defendeu tudo. Então, é bem para a gente se adaptar e fazer da melhor forma possível para todo mundo, entendeu? Então, não se preocupe se tá certo, se tá errado, não. Se preocupe em falar o que vocês entenderam. Combinado? E outra coisa que eu queria falar também é que, assim, a gente trabalha, né, em áreas, e temos as nossas gestões aí, mas pode acontecer também de uma pessoa de outra gestão ter ideias, sei lá, para a área de qualidade, pode vir conversar com a gente que a gente, né, encaixa aí as ideias, gente, não é cada um na sua tão separado assim, não. Toda ideia é bem-vinda e a gente vai juntinho aí fazendo as coisas. Bem? Beleza. Gente, tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Vocês respondam no chat para mim, por favor. Número 1, quem prefere os treinamentos durante a semana à noite? E número 2, quem prefere os treinamentos no sábado à noite? À noite que eu falo é 19 horas. Não, já vi Como que a gente vai trabalhar, Manu? Até parece que vão sair sábado à noite. Vocês vão para onde sábado à noite, amor? Repete a pergunta. Sábado. E nem precisa mais, Pita. Todo mundo respondeu 1, só a Leti que respondeu 2. Eu disse. É porque ela tem aula à noite, eu acho. É que eu falei, responde o número 1,
quem prefere treinamento à noite, número 2, quem durante a semana, e número 2, quem prefere no sábado. Eu não sei o que vocês estão fazendo no sábado, eu vou denunciar vocês tudo por conta. Justo. Sábado é dia de Então, maratonar a série. oi? Sábado é dia de Maratonar a série? Exatamente. Dia de Netflix. assistir filme. Se puder assistir tomando vinho, tudo bem. Gente, inclusive, se alguém quiser dividir a senha do Netflix comigo, porque o Vinícius fez o favor, na quarentena, parar de pagar Netflix. Vinição! Gente, eu fiz isso também. Eu parei. Eu não só estou pagando Netflix, como eu pago Globoplay e Amazon Prime agora também, para maratonar todas e todos os tive lugares. a brilhante ideia de não pagar, não, é de começar o Amazon Prime, aí não tem Netflix, mas tô triste. Eu já sou Tem parasita de Amazon Prime Netflix. porque eu assinei sem querer, mas enfim, esse é um papo para outra conversa, vocês não estão preparados para isso. Gente, o Thiago, pelo amor de Deus, não vou comentar isso, pode parar a gravação. Ah, é verdade, Nossa, Thiago. não. Pode parar aí. Para a gravação enquanto final.